Meu nome é César de Oliveira e essa apresentação é parte do trabalho da disciplina Métodos e Técnicas de Aprendizado Estatístico da pós-graduação em Engenharia Agrícola da FEAG-Unicamp. Aqui eu apresento uma aplicação de geoestatística multivariada no problema da delimitação de zonas homogêneas para manejo sustentável de águas subterrâneas. A estrutura da apresentação é o padrão de artigos, e inicio com os principais conceitos já no contexto do conjunto de dados dessa aplicação. Para iniciarmos, é importante relacionar esses conceitos do slide, já que aqui queremos aplicar geoestatística na fusão de dados com diferentes suportes. Explico. A fusão de dados é a combinação de informações de variadas fontes para compor um quadro que nos informa mais do que simplesmente uma única variável isoladamente. Porém, um dos grandes problemas é a heterogeneidade de suportes. Suporte é uma abstração daquilo que os usuários de imagem de satélite chamam de resolução espacial, ou que os pedólogos chamam de unidade de perfil, ou que outros podem chamar de forma ou tamanho. Ou seja, é o volume físico e espacial sobre o qual a variável é medida. E por essa característica espacial é que a geoestatística, que são técnicas estatísticas que levam em conta a dependência espacial entre as variáveis, tem grande potencial para solucionar o problema da fusão de dados de variados suportes. Por isso, considero interessante aproximar o conceito de aprendizado estatístico à geoestatística, ou como eu chamo aqui, de aprendizado geoestatístico, já que agora quero encontrar padrões nos dados levando em conta sua dependência espacial. Infelizmente, essas duas disciplinas estão em comunidades que pouco se conversam. Por isso, aqui eu me esforço em aproximar a linguagem das duas. Agora vamos aterrissar em um problema prático onde a fusão de dados de diferentes suportes é necessária. No caso, eu estou falando da construção de mapas de zonas de manejo, que são áreas onde as variáveis agrícolas e ou ambientais geram um comportamento uniforme, que permite que certas zonas de uma fazenda ou de um parque ecológico recebam tratamentos diferenciados de acordo com a uniformidade que apresenta. Por exemplo, uma área onde a produtividade agrícola, eficiência do uso de insumos e o risco de impacto ambiental é baixo, e todas essas variáveis são uniformes, existe um menor risco de erosão. Então, isso como exemplo. Então, aqui entra a questão: como uniformizar variáveis medidas com variados suportes para compreender essa homogeneidade de comportamento agroambiental? Considerando que a distribuição espacial é essencial, datar esse problema com geoestatística parece promissor. Pois bem, aqui temos como área de estudo de um problema de delineamento de zonas de manejo 5 bacias localizadas num parque ecológico de Água de Santa Bárbara, no interior de São Paulo, onde foram monitoradas e medidas 11 variáveis relacionadas ao comportamento biológico de bacias geográficas. Queremos encontrar nessas variáveis informação para delinear zonas de manejo para o uso sustentável das águas subterrâneas. Mas que variáveis são essas? Aqui nós temos a descrição delas, onde foram medidas e monitoradas variáveis de água, solo e plantas. A saber, NF significa nível freático, ou seja, a profundidade a que se encontra o lençol freático em relação à superfície. As frações de argila e areia no solo, a resistência à penetração, ou RP,
e esses todos medidos pontualmente. Enquanto a informação de relevo é compreendida pelo MDT, que é o Modelo Digital de Terreno, obtido do satélite SRTM, com resolução espacial, ou seja, suporte, de 90 metros. E, por fim, a modelagem da ET, ou evapotranspiração, que é a perda da água para a atmosfera realizada pela transpiração das plantas, em conjunto à evaporação no solo, na altura das raízes, que também foi obtida de satélite, modelado com imagens do Sentinel-2, que tem resolução ou suporte de 20 metros. Anexo ao artigo está a descrição estatística dessas variáveis. Todas elas nos dão informação relevante para o manejo sustentável das águas subterrâneas. Mas, para isso, é necessário compor um quadro usando fusão de dados que considere sua dependência espacial. Assim, o objetivo desse trabalho foi compor um quadro com as 11 variáveis, usando trigagem fatorial em bloco, para guiar o delineamento das zonas homogêneas. Bom, eu irei sintetizar a metodologia com a analogia do funil, onde a metodologia é um filtro geoestatístico, onde colocamos na boca do funil as 11 variáveis, etapa 1, para na etapa 2 de pré-processamento, transformá-las em variáveis gaussianas e padronizadas para a média zero e variância 1. O que não é comum em variáveis gaussianas, mas aqui nós vamos usar a particular técnica da anamorfose gaussiana, que é baseada em expansão de polinômios de Hermite. Com as variáveis transformadas, foi ajustado um modelo linear de corregionalização, LMC, na sigla em inglês mais comum, onde os variogramas experimentais e cruzados das 11 variáveis são sintetizadas em uma matriz de corregionalização para cada escala espacial. Na última etapa, na etapa 4, essas matrizes de cada escala espacial são aplicadas em um PCA, uma análise de componentes principais. E os conjuntos ortogonais resultantes são interpolados em bloco. Bloco é o suporte único, o suporte final, que no caso foi de 90 metros. Vale dizer que serão gerados fatores ou componentes principais e cada um terá sua interpolação. E em uma particular, uma interpolação particular nos ajudará a delinear as zonas homogêneas, que é o fator long range, ou fator de longo alcance, a saber. Aqui nós vemos os diferentes modelos de variograma que podem ser obtidos ao final da interpolação. Eu destaco os short range, que é esse pontilhado mais curtinho, e o long range, que é esse pontilhado mais espaçado. Ou seja, curto alcance e longo alcance. O alcance é a distância ao qual a dependência espacial de uma amostra tem efeito. Na prática, se interpreta que o curto alcance tem a ver com o impacto antrópico de uma ação pontual, e o longo alcance tem mais a ver com ocorrências intrínsecas à natureza estrutural de uma paisagem, como características do solo ou, como nós queremos aqui, características do aquífero. Por isso, iremos basear o delineamento nesse fator de longo alcance. Então, nos resultados, aqui nós vemos o cruzamento de todas as variáveis no LMC. Vejam que são gerados variogramas cruzados entre todos. E aí, consequentemente, as matrizes de corregionalização que são aplicadas no nosso PCA geoestatístico, que é a cocrigagem fatorial em bloco. Utilizamos a estrutura esférica de modelo geoestatístico
encontramos um longo alcance de 1,7 km. E o primeiro componente, ou fator, explica 58% da variância. Tem alto valor maior que 1, e as variáveis mais fortemente relacionadas com esse componente são a evapotranspiração, ou ET, como está aqui destacado com linha superior e inferior, e a argila, também ali embaixo. Veja que isso é muito importante para o delineamento, pois quanto maior o fator no mapa interpolado, maiores devem ser os valores dessas variáveis que são fortemente relacionadas a ela. No caso, maiores serão os valores de ET e de argila nesses blocos. Então, assim, para organizar a visualização, foram gerados 3 isofrequências, ou seja, 3 classes, cada uma compreendendo 33,3% dos pixels, onde em azul estão os menores valores do fator de longo alcance e os maiores valores estão nos blocos em vermelho. Em verde está a transição entre as duas isofrequências. Como se modelou considerando dependência espacial, é notório que há muitas áreas contíguas numa mesma isofrequência. Como sabemos que os maiores valores do fator indicam mais evapotranspiração e mais argila, sabemos pela ideologia que nessas áreas há maior qualidade ambiental e recarga de aquífero, enquanto menores valores do fator indicam menos evapotranspiração e menos argila no solo, que levam a uma tendência ao escoamento superficial, ou enxurradas, que podem gerar erosão, necessitando assim de maior atenção nessas áreas. Logo, unindo o conhecimento do especialista com as 3 isofrequências, foi possível delinear manualmente as zonas homogêneas que você vê nessa linha azul. E essas zonas, elas atendem a uma aplicação mais prática no manejo sustentável das águas subterrâneas. Basicamente, são 4 zonas, porém elas têm 2 aplicações específicas. Existe a zona 1, onde há tendência maior a escoamento superficial e possível erosão, que é a zona em azul, as zonas que têm maior predominância dos blocos em azul, e há a zona 2 com a tendência maior à infiltração e recarga de aquífero, que são as zonas com os blocos em vermelho. Então, na zona 1, na zona 2, há maior qualidade ambiental e o manejo é preventivo. Enquanto na zona 1, o manejo é mitigador de impactos ambientais por erosão. Assim, concluímos que a técnica da cocrigagem fatorial em bloco foi capaz de sintetizar as 11 variáveis em um fator regionalizado que explica 58% da variância. E esse fator tornou possível compor um quadro que não seria possível de se ter com uma única variável. E assim, o delineamento das zonas de manejo foi possível de ser realizado unindo esse fator com o conhecimento prático de um especialista. Pois bem, concluído isso, eu agradeço a atenção e deixo meu contato para dúvidas.